Sabe, existe uma batalha silenciosa acontecendo neste exato momento. Uma batalha longe dos campos de guerra que a gente vê no noticiário, mas que acontece bem aí, dentro da sua carteira de investimentos. É uma força invisível que pode estar derrubando seus resultados, mesmo os das melhores empresas. E é essa guerra que nós vamos desvendar agora. Olha, essa é a pergunta que, com certeza, muito investidor por aí está se fazendo. Empresas com fundamentos sólidos, lucros crescendo, mas que, de repente, as ações não param de cair. A resposta, muitas vezes, não está no balanço delas, mas sim numa cadeia de eventos que começa a milhares de quilômetros de distância. Então, para a gente entender o que está acontecendo de verdade, é preciso seguir o rastro do dinheiro e principalmente das commodities. O ponto de partida de tudo isso é um choque geopolítico que acaba desencadeando um efeito em cascata. Pensa nisso como uma fileira de dominós, daquelas bem longas. Um único evento, como um conflito, derruba a primeira peça. E essa peça, por sua vez, derruba a seguinte e a seguinte, até que o impacto chega com tudo diretamente no mercado de ações. Vamos acompanhar passo a passo como essa reação em cadeia funciona na prática. A sequência é bem clara, né? Tudo começa com um conflito. Isso gera um choque nos preços de energia e também de alimentos. Daí surge uma inflação de custos, que é persistente, teimosa. Isso força os bancos centrais a manterem os juros altos por mais tempo. E qual o resultado final de tudo isso? Uma pressão gigantesca sobre a bolsa de valores. Então vamos lá. O primeiro dominó que cai é o da energia. Conflitos em regiões produtoras de petróleo pressionam o preço do barril para cima. E como o petróleo é basicamente a base de tudo na nossa economia, do frete do caminhão até a produção na indústria, o custo sobe para todo mundo. E esse custo, bom, ele não é absorvido pelas empresas. Ele vai parar direto no preço que a gente vê na prateleira. E, ao mesmo tempo, acontece um segundo choque, agora lá no campo. Muitas vezes, países em conflito são grandes produtores de insumos agrícolas, como fertilizantes. Com a oferta desses insumos menor, o custo para produzir alimentos dispara. Isso acaba criando um segundo motor para a inflação, que deixa a comida, claro, bem mais cara para todo mundo. E aqui a coisa fica interessante, porque isso cria um dilema enorme. Essa não é uma inflação comum, aquela de quando todo mundo está consumindo muito, não. Essa é a chamada inflação de custo, causada por choques de oferta. Ela é mais pegajosa, sabe? Muito mais difícil de combater só subindo os juros. Isso coloca os bancos centrais numa sinuca de bico. A necessidade de manter os juros altos por muito mais tempo. Pois é, e essa necessidade de manter os juros lá em cima nos leva direto para o campo de batalha do nosso portfólio. É exatamente aqui que o impacto se torna visível e muitas vezes doloroso para o mercado de ações. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Juros altos funcionam como a gravidade para o preço das ações. É como se fosse uma força invisível que está ali o tempo todo puxando as cotações para baixo, mesmo que a gente não perceba diretamente. Mas, afinal, por que isso acontece? Primeiro, o dinheiro fica mais caro para as empresas se financiarem. Segundo, e este é um ponto crucial para o valuation, o valor presente dos lucros futuros diminui. Pensa assim, uma empresa que promete um lucro gigante daqui a 10 anos, bom, esse lucro futuro vale menos hoje se a taxa de juros está alta. O nome técnico para isso é compressão de múltiplos. Na prática, significa que mesmo as empresas ótimas, lucrativas, passam a valer menos no mercado. E olha, esse impacto não é igual para todo mundo, não. Setores que dependem muito de lucros que virão lá no futuro, como as empresas de tecnologia, ou que precisam de crédito barato, como o varejo e a construção civil, acabam sofrendo mais. Por outro lado, setores como o de petróleo e gás podem até se beneficiar pontualmente com os preços mais altos. E além de toda essa matemática, de toda essa lógica, tem o fator humano, né? O tal do humor do mercado. Em momentos de alta tensão, grandes investidores institucionais tendem a vender ativos de risco, como as ações, para buscar mais segurança. Esse movimento de manada, esse fluxo, pode derrubar o mercado inteiro. E aí não tem distinção, ele leva junto as empresas boas e as ruins na queda. Mas é justamente aqui, no meio desse cenário que parece caótico, de medo, de pessimismo, que o jogo vira para o investidor de longo prazo. É a volatilidade de hoje que pode estar semeando as melhores oportunidades de amanhã. E essa imagem aqui mostra essa diferença de uma forma fantástica. O curto prazo é puro ruído, é medo, é volatilidade, é reação ao noticiário do dia. Já o longo prazo é sobre fundamento.
É sobre a capacidade real da empresa de gerar caixa, de ser resiliente. E é nesse caos do curto prazo que os bons ativos ficam baratos. Então, o ponto central, a grande lição aqui é esta. O que estamos vendo agora é o cenário macroeconômico dominando os preços. Mas olha, essa dinâmica não é eterna. No fim das contas, a qualidade da empresa, os seus lucros, a sua gestão, tudo isso volta a ser o fator que realmente determina o preço de uma ação. Portanto, a pergunta que fica não é quando a bolsa vai parar de cair. A pergunta certa é: onde está o valor que esse medo todo está escondendo? Entender essa guerra invisível não é só para se proteger, é principalmente para saber onde encontrar as grandes oportunidades que vão construir o futuro.